O Bruno falou o seguinte: e Musama pode ser um D e ir para a última ilha? Cara, isso daí seria muito interessante, até porque D não é o nome de uma família, a gente soube isso no último capítulo, embora a gente já teorizasse sobre isso, e sim um título. Um título daqueles que eram perseguidos no passado pelo governo mundial e que fizeram alguma coisa contra o governo. Se o D fosse o nome de uma família, o In provavelmente seria dessa família, até porque existem muitas teorias que dizem que ele é o irmão do Joy Boy do passado. Mas sendo um título, muito provavelmente ele não tem esse título, e não faria muito sentido nem narrativamente, até porque ele mesmo taxa aqueles com o nome D, dizendo que eles não sabem o real significado de seus nomes, e embora ele saiba o significado disso, ele provavelmente não fazia parte dessa facção no passado. Até um próprio exemplo é o Sabo, que recebeu esse título, entre aspas, do Ace, e muito dificilmente alguém daria esse título pro Insama, já que ele provavelmente sempre foi vilão. Mas e se não fosse? E se no passado ele fosse aliado do Reino Antigo, e por algum motivo, quer seja ganância, ou inveja de seu irmão, ou algo assim, ele decidiu tomar o posto de vilão e criar o governo mundial? Seria muito interessante, mas mesmo assim não se encaixa que ele seria um D. Talvez ele tivesse uma linhagem sanguínea correlacionada com o Joy Boy, mas não necessariamente tivesse esse título. Espero que no flashback do Reino Antigo nos mostre realmente a profundidade dos sentimentos e dos pensamentos de Imo, para que a gente possa se familiarizar com o personagem e entender um pouco das suas motivações atuais. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera. E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandam lá no Instagram e na comunidade do canal. E esse é mais um vídeo durante o triste ato de One Piece, em que a gente vai ficar 4 semanas sem o mangá, mas durante esse período a gente tá trazendo bastante teorias pra vocês. E essa é uma das formas de ouvir o que vocês têm a dizer sobre os eventos atuais e futuros do mangá. Então é bem interessante que vocês sigam a gente no Instagram e mandem suas perguntas nos próximos posts de perguntas que a gente colocar por lá. E sem mais enrolação, vamos direto pra próxima pergunta. O Raifran Silva falou o seguinte: Garlin não é pai do Shanks e sim avô de Shanks, mas não tira o fato de ser forte, já que o Oda disse que 40 anos é o auge de poder de um personagem. Imagine o Garp então. Exatamente, cara, e o próprio Oda em um SBS falou sobre isso, que a idade não importa tanto quando o quesito é nível de poder. Inclusive, no vídeo de pergunta passado, tem uma pergunta sobre isso, mais ou menos, que o Garlin pode ser um avô ou um pai do Shanks. O que seria ele nessa árvore genealógica? E eu cito até o Sengoku, que é um personagem que é meio que velho, já faz um bom tempo One Piece, mas se eu fosse citar outro personagem, eu citaria a doutora Kureha, que, como ela mesma fala, é uma jovem com muita idade. Então, tipo, em One Piece ter 150 anos e ter aquela aparência de velho, ou seja, ele pode ser um velho, entre aspas, já faz uns 50 anos. Então sim, ele pode ser muito bem um pai do Shanks ou quem sabe um avô, se encaixaria nas duas formas. Então, levando tudo isso em consideração, ele pode ser sim um parente distante ou um avô muito próximo do Shanks e pode estar sim no auge do seu poder. E o Luquinhas falou o seguinte: se o hack anula o efeito das Akumas no Mi, se o Momo tiver um hack muito forte, ele poderá voltar a ser criança ou já passou tempo demais para o efeito ser desfeito? Cara, essa pergunta a gente pegou mais pelo conceito dela, do fato do Haki anular o efeito de Akumas no Mi, do que do Momo em si, até porque o Momo nunca vai alcançar esse nível de Haki suficiente pra reverter o efeito de uma Akuma no Mi. É claro que eu posso estar errado e eu espero que eu esteja, mas o Momo provavelmente é um personagem eternamente secundário. Ele não vai ser um personagem muito forte no futuro, ele vai ser o Shogun de Wano, mas é uma coisa muito limitada ao seu terreno. Provavelmente ele não vai chegar na guerra final destruindo, porque ele treinou ou algo assim, mas ele vai ter sua força mediana sempre. Agora, esse conceito de reverter o poder de alguma Akuma no Mi é muito interessante. O Oda fez as Akumas no Mi, as Logia, Zoan e as Paramécia, e chegou a um certo ponto que esse poder era muito forte e que precisava ter alguma coisa para bater de frente a isso sem necessariamente ter um poder de fruta superior. E nesse contexto foi introduzido o Haki. Se a gente for parar para pensar, o conceito de Haki é muito simples. É simplesmente determinação. O fato de a mão ficar preta e ele conseguir endurecer partes do corpo é só uma consequência do nível de determinação
determinação do personagem. Então vamos dizer que seja outra pessoa no lugar de Momo. Se Luffy, por exemplo, fosse envelhecido pelo poder da fruta da Shinobu, será que ele teria capacidade de, com seu haki, reverter esse efeito? Eu acho que a partir do momento que esse efeito fosse colocado em algum indivíduo, seja contra ou a favor de sua vontade, esse efeito seria permanente. O haki não poderia reverter o envelhecimento, até porque isso seria muito roubado e eu acredito que o Oda não trabalharia dessa forma. Mas se por um acaso a Shinobu tentasse fazer isso com um personagem como Luffy, o seu haki não iria permitir que esse efeito acontecesse para começo de tudo. Então se ela conseguiu fazer isso no Momo, é porque ou ele permitiu, que foi o caso, ou ele não teria haki suficiente para impedir. Então é basicamente isso, a determinação do usuário pode impedir que o efeito da fruta funcione, mas se ele permitir alguma vez, não tem como voltar atrás, e até porque não faria muito sentido voltar atrás depois disso. Mas cara, é a primeira vez que eu falo do Momo em vários meses e eu tô até me sentindo estranho. E a próxima pergunta é do Lucas. Lau e primeiramente o Kid já foram de submarino. Isso daqui foi pesado, me perdoem. Vocês acham que eles ainda voltam antes da guerra final ou a recuperação dela vai ser em off? Vocês viram que quem fez essa piada aí foi o Lucas, não foi a gente não, tá? Mas sobre isso, cara, eu tenho certeza que o Lau e o Kid vão aparecer em algum momento, seja agora no próximo capítulo ou seja depois do fim do arco de Egghead. Porque a gente sabe, sempre que acaba um arco, o Oda sempre separa um momento pra apresentar certos personagens, o que tá acontecendo com tal personagem. Por exemplo, o Kaido apareceu pela primeira vez após o arco de Dressrosa, e foi o momento que o Oda separou para esse personagem. Acabou o Holy Cake, o Oda foi para Reverie, já mostrar outras coisas. Então eu acredito muito que pós Egghead, o Lau e o Kid já vão dar as caras. Eu não acredito que o Oda vai esconder tanto esses personagens até o fim da obra, que seria até o fim da guerra final, como você falou aqui. E a próxima pergunta é do Tarso, ele falou o seguinte: Luffy pode morrer devido ao desgaste da transformação dele e aquela expectativa de vida que ele sacrificou em Impel Down e, é claro, em Marineford com aquela injeção de adrenalina que o Ivankov deu para ele. A partir daí, no futuro, Lau já saberia o significado do nome dele e faria a cirurgia no Luffy, se sacrificando por ele. Depois teríamos um flashback da história dele com o Chapéu de Palha, momento bem triste, causando mais motivação para o Luffy cumprir o propósito de Joy Boy. O que vocês acham? E cara, isso aqui é muito legal que ele fez, porque ele não fez uma pergunta, ele meio que simulou como seria o final, usando todas essas lógicas, todos esses acontecimentos que aconteceram na obra, e isso é muito legal. Cara, eu também adoro quando vocês fazem isso, quando vocês trazem teorias prontas pra gente avaliar, pra gente falar sobre. Inclusive é um quadro que a gente quer trazer aqui pro canal, que são teorias dos inscritos. A gente pegaria as teorias que vocês mandam no e-mail ou no Instagram do canal e a gente comentaria em vídeo. Isso é bem interessante, comentem embaixo se vocês querem. Mas falando sobre a pergunta do Tarso agora, sinceramente eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. É exatamente isso que eu imagino pra obra, é exatamente isso que eu imagino até pro final do Lau, e eu gostaria muito que isso acontecesse. Alguns falam que o plot do protagonista morrer e voltar à vida depois, como uma espécie de motivação, é algo já muito utilizado e provavelmente o Oda não faria isso de novo. Mas, se a gente parar pra pensar, o Luffy já morreu várias vezes na obra. E não é de hoje. Desde o arco lá do Crocodile, lá em Alabasta, ele já teoricamente morreu. O Crocodile deu um fim à vida dele, entre aspas, e depois ele volta mais forte e motivado. Então assim, é uma coisa que o Oda já está acostumado a utilizar. E agora no arco de Wano, ele literalmente morreu, seu coração parou de bater e teve que ser revivido pelo despertar de sua fruta. Então é uma coisa comum pro Oda, ele com certeza faria isso de novo. E o conceito da cirurgia perene, a gente ainda tem muitas dúvidas, eu falo isso diversas vezes, em como isso funcionaria em alguém que está morto. Em alguém que está vivo a gente sabe que daria imortalidade, mas talvez em alguém que está morto, ela simplesmente retornaria essa pessoa à vida e essa pessoa não necessariamente seria imortal. E isso é o que encaixaria exatamente nessa teoria sua, que aconteceria com o Luffy. Esse seria o final perfeito pro Lau, na minha opinião, se ele soubesse o significado dos D e soubesse o seu propósito e visse que o Luffy é a esperança disso tudo, ele com certeza daria sua vida pelo Luffy sem pensar duas vezes. Então eu acho muito provável que isso aconteça exatamente da forma como você falou, e sinceramente me faltará água no corpo pro tanto que eu vou chorar com essa cena. Que isso, cara, a gente tá na frente dos inscritos e tu tá mostrando esse seu lado emocional, cara. Ele já me conhece há 3 anos, Isaac, não tem muito o que esconder deles não. E a próxima pergunta é do Luquinhas de novo. Ele falou o seguinte: sobre o live action, tá rolando a votação para quem será a voz do Luffy. Quem vocês gostaram mais? Cara, primeiramente, eu gostei muito dessa jogada da Netflix. É um tipo de marketing meio diferente, eu acho que é a primeira vez que eu vejo algo desse tipo. E os dubladores que estão concorrendo a essa votação, né, é o Daniel Figueira, o Lipe Volpato e o Vini. E, sinceramente, eu gostei muito dos três. Eu acho que os três se encaixariam muito bem. Inclusive, eu vi no Twitter, né, que é uma rede social que muitas pessoas discordam, muitas pessoas concordam. É uma briga lá, então muita gente não gostou disso que a Netflix fez, porque estaria desmerecendo de alguma forma os outros dubladores que não
foram escolhidos, não sei, eu não entendi muito bem. Vocês, inclusive, podem explicar melhor aí nos comentários. Mas eu gostei muito, cara, é uma forma de colocar a gente, o público, dentro dessa série de alguma forma, como se a gente tivesse ajudado essa série a dar certo, se ela dá, né? Então eu curti muito a ideia. E se você me perguntar qual eu gostei mais, cara, sinceramente, eu acho que o Daniel, eu curti muito o Daniel, que inclusive ele dubla o Tanjiro no Demon Slayer na dublagem aqui do Brasil, e eu curti bastante. E continuando nesse mesmo tema, o Johnny falou o seguinte: será que como fãs de One Piece precisamos assistir esse live action com a mente totalmente aberta para coisas diferentes do que já conhecemos e sem criar grandes expectativas? Ou será que o dedo do Oda estará presente na produção bem mais do que imaginávamos e que a mesma irá nos surpreender? Cara, eu não vejo o Oda nessa parte criativa, até porque ele criou um mangá japonês, então faz parte da produção americana adaptar esse material japonês, então o Oda não entra muito nesse quesito, ele não entende mais ou menos, ele entende de fazer mangá, ele entende de narrativa japonesa. Agora, de série americana, Netflix, é algo totalmente diferente, inclusive é uma etapa da vida dele que eu tenho certeza que ele tá tendo muito aprendizado. Então, nesse quesito, se a série for ruim de alguma forma, culpe a Netflix e não o Oda, tá? Mas sobre criar expectativa, ninguém vai impedir você de criar expectativa, isso é uma coisa sua, ninguém pode segurar o que uma pessoa sente ou o que uma pessoa não sente. Então, se a série for ruim, não se culpe a série. É mais ou menos essa linha de pensamento que eu tenho. E sobre essa parte de mente aberta que você falou, eu acredito que sim, tem que ir com a mente bem aberta. Eu vi gente reclamando que a sobrancelha do Sanji não tá enrolada, e galera, por favor, né, é uma adaptação e mudanças vão acontecer. Se tem gente que ficou incomodado com isso, imagina o resto, vai ter muitas mudanças e tem que estar muito aberto para isso. É claro que vai ter mudanças que podem ser muito ruins e a gente vai criticar, e tem mudanças que podem ser ok, e tudo bem. E se vocês não seguem o canal, se inscreve aí que a gente vai comentar muito sobre essa série quando lançar um trailer novo, um pôster novo, e a série completa quando sair, a gente vai fazer diversos vídeos sobre ela. E voltando pro mangá, o Leonardo falou o seguinte: Luffy vai enfrentar Imu ou apenas o Barba Negra? Parece distante o embate entre Luffy e Imu. Vejo que quem vai enfrentar o governo mundial vão ser os revolucionários exclusivamente. O Luffy enfrentando o maior ameaça pirata, que é o Barba Negra, e o Dragon enfrentando a maior ameaça governamental. Cara, eu discordo desse pensamento por um simples fato. O Imu não é apenas uma ameaça governamental. Não é como se ele fosse só um governante tirano que precisa sair do poder. Ele ameaça a liberdade do mundo como um todo. Desde o momento que ele destrói reinos inteiros por simplesmente discordarem dele, até o fato dele estar envolvido desde o início na criação do governo mundial e possível destruição do reino antigo, ele precisa ser destruído. O Barba Negra, ele é um pirata com suas próprias ambições. O Luffy vai ter que passar por ele para chegar no One Piece e, consequentemente, ser o rei dos piratas, até porque a corrida agora está entre os dois, o Shanks e o Buggy. Eu nunca pensei que diria essas palavras. Então, com certeza, o Luffy vai ter que passar por eles, mas com certeza o Barba Negra não vai ser o vilão final, até porque o Imu é a própria personificação da falta de liberdade que o mundo está hoje. E o propósito de Joy Boy era trazer a liberdade completa para o mundo e não destruir um pirata que estivesse rivalizando com ele na época. Então, com certeza, o Luffy vai passar por Imu, sim. Ele vai destruir, ele vai derrotar o Imu, ele vai destronar o governo mundial e vai trazer a liberdade pro mundo. Esse é o propósito de Joy Boy. Quanto ao Dragon e ao exército revolucionário, eles sim vão enfrentar o governo, mas provavelmente, talvez faça até mais sentido que eles enfrentem a marinha como uma espécie de suporte para o Luffy. O Dragon é um revolucionário e o propósito dele é destruir as maçãs podres que estão no governo e não necessariamente acabar com ele. Então destruir o Imu seria acabar com o governo, e esse é mais o propósito de Joy Boy do que de Dragon. Eles vão sim atacar o governo mundial como um todo, eles vão destronar os Tenryubitos e vão combater os 9 Cavaleiros Sagrados como uma espécie de suporte pro Luffy. Até porque talvez nem a grande frota tenha nível de poder suficiente para bater de frente com, por exemplo, o suposto pai do Shanks, Fearland Garland e todos os outros 8 Cavaleiros Sagrados. É muita gente e o nível de poder desses caras devem ser absurdos, então provavelmente esse será o papel de Dragon e do Exército Revolucionário na guerra final. Mas o Imu é totalmente do Luffy, ele vai lutar sim com esse personagem, e nós teorizamos diversas formas como isso pode acontecer ao longo das últimas semanas, e nós vamos continuar fazendo isso conforme os capítulos vão saindo. Até porque o Oda está muito empolgado pro final de One Piece, e ele tá doido pra soltar algum segredinho pra gente. Mas com certeza, e com a ajuda de vocês, a gente vai descobrir esses segredos bem antes. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E ativem o sininho, porque agora o canal vai entrar de férias. E com férias a gente não quer dizer que a gente vai trabalhar menos, e sim que a gente vai fazer mais lives e vídeos pra vocês. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de
de lives do canal, porque nós vamos ficar muito mais ativos por lá também. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!